Fala, arquiteto empreendedor! Seja muito bem-vindo à edição especial do podcast Arquiteto Empreendedor. Hoje não estamos nos estúdios Clube Casa, hoje a gente veio para a Expo Revestir e é um episódio especial Expo Revestir. A gente traz uma pessoa muito legal para falar de ancestralidade e empreendedorismo dentro da arquitetura, dentro do design de interiores. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Hoje a gente está num stand maravilhoso, quem esteve na Expo Revestir pode ver. Venha visitar também, conheça o Clube Casa se você está ouvindo a gente. Uma edição muito legal, a gente está com diversas gravações de podcast, diversas gravações de conteúdo aqui dentro da Revestir e vamos estar provocando em você um melhor arquiteto, um melhor design de interiores através de gestão, de empreendedorismo, de experiências e de inovação. Legal? Então hoje a gente está com Wesley Lemos, um sergipobaiano paulistano. Agora direto de São Paulo também. Na verdade, um rapaz do Brasil, do mundo. Um trava-língua, hein? Esse foi difícil. Sergipobaiano paulistano. Boa. Estou mais uma vez com o Vitor Martinelli, coautor do livro Arquiteto Empreendedor também. E vamos começar aqui com o nosso amigo Wesley, que eu vou falar de novo para ficar mais fácil. Sergipobaiano paulistano. Nossa, aprendeu mesmo, hein? Você vê? Já ganhei um passaporte para visitar lá essa capitania hereditária. E o Wesley... Hoje na internet tá bem, tem bastante seguidores, mas o trabalho começou muito tempo lá atrás. Eu quero trazer um pouco, o Wesley vai contar um pouco da sua história, mas é arquiteto, design de interiores, trabalhou desenho à mão. Conta um pouquinho da sua história, aquela comecinho da história que você falou um pouquinho para trás aqui pra gente, com relação a onde você iniciou na arquitetura. Como surgiu esse despertar da arquitetura e design de interiores no Wesley? Bacana. Primeiro agradecer a turma aí, do podcast, né? Arquiteto Empreendedor, muito bom, muito interessante. E já era fã de vocês, nos conhecemos em alguns eventos na Semana de Design. Quero agradecer a Vitor, a Lucas e a toda a equipe aí. A minha história começa com desenho, realmente a ligação com o desenho. Eu trocava todas as brincadeiras para desenhar. Sou filho de famílias de artesão e de educadores, e aí nesse mix aí sempre o desenho estava ali. Sou também fruto do S, né, da escola S, SESI, Senai, Sebrae. Então sempre nas minhas férias eu buscava fazer cursos de desenho, desenho geométrico, desenho artístico, desenho publicitário, enfim, tinha facilidade de desenho. Nas escolas eu sempre desenho o jornal da escola, as camisas de jogos internos, enfim, toda a comunicação era um mix entre design gráfico. E a arquitetura surgiu quando eu tive dúvida de se eu faria engenharia ou arquitetura. Mas estava no caminho da construção. Isso. E aí eu fui fazer um estágio numa escola, numa empresa de saneamento básico e gestão de projetos hidráulicas e hídricos, né, e de esgoto. E uma dessas concorrências, um arquiteta foi lá levar um projeto que era para fazer o restauro dos mercados antigos e o novo mercado. O nome dela é Ana Libório, uma super arquiteta. Isso em Sergipe? Em Sergipe. E aí eu fui levar esses documentos para concorrência, né, nessa empresa. Eu era tipo um office boy, um desenhista office boy. E aí quando eu abri essas plantas, vi aquela coisa dos balões coloridos, da coisa da cultura do São João, da imaterialidade de cores refletida numa arquitetura. E aí ali eu disse, não, aí eu vou fazer arquitetura. Nessa época os desenhos já eram feitos digitais? Já eram feitos digitais, uma parte, e outra parte na mão. Eu sou da última geração desses desenhistas no Nanquim, e a primeira geração de desenhistas digitais, o que me possibilitou com o AutoCAD e o R14 fazer estágios em vários escritórios. E aí eu tenho uma visão desses pequenos ateliês de arquitetura, de design, até eu ter o meu próprio escritório, que começou como escritório de desenho, prestando serviço para escritórios de arquitetura. Meu, que legal. E lá na época, quando você começou a entrar realmente na arquitetura, entender de fato que o desenho era uma coisa, a arquitetura era outra. Hoje você faz também a parte de urbanismo, né? Na época você fez a faculdade em Sergipe, veio já para São Paulo na sequência, como que foi esse meio? Minha história começa em Sergipe, sim. Eu sou da primeira geração formada lá. Antes todos os arquitetos eles iam ou formados na Bahia, ou em Pernambuco, ou na Paraíba. Não tínhamos faculdade, a primeira geração surgiu. Eu me titulo da primeira geração porque eu sou da quarta turma, então me formei lá. A Bahia me deu Reg Compasso e é um mercado, né, de uma metrópole, então a gente, como uma cidade menor, sempre estava ali dividido, a memória de infância e o trabalho foi na sequência. São Paulo já é uma outra década, já é essa década mais recente, mas também sempre teve vivo, né, fornecedores, projetos,
busca de soluções, né, de engenharia e de arquitetura. A minha história se confunde muito com a Expo Revestir, com a FEICOM, com todas essas feiras que a gente acabava vindo para explorar o mercado, né, brasileiro, né? O que a gente vem ouvindo muito nos podcasts, e é uma coisa que você comentou aí, que você teve uma história dentro do desenho e dentro da escola do S, né? Sebrae, Senai, Senac. E uma coisa que a gente vem repetindo nos podcasts que a gente percebe, e dá para perceber em você que é uma facilidade com comunicação. E você até comentou antes da gente estar iniciando que isso te potencializou na arquitetura. E entre outros profissionais, eles falam que o poder da comunicação no nosso setor está ligado a você poder falar com um grande negociador, que é quem compra o projeto, o cara do chão lá da construção, fornecedores, entre outros players que estão dentro do nosso mercado. Eu queria ouvir de você como a comunicação te ajudou assim, na sua trajetória aí de arquiteto e o seu posicionamento, assim, a marca Wesley Lemos e como essa comunicação te ajudou. Acho que duas coisas são importantes nessa construção do meu nome ao longo de 23 anos. Uma é a questão da criatividade. Minha mãe sempre colocou a gente para fazer brincadeiras e criatividade lúdica. Minha mãe era um mix entre dona de casa e uma arte educadora. Nome de manhã? Pureza. Pureza. Que é o nome da minha próxima linha de design, mesas Pureza. Então, toda a criatividade que vem, e eu bato na tecla disso, que a criatividade não é uma coisa de domínio só de artistas e arquitetos, estilistas ou criativos. A criatividade, ela devia ser empreendida em toda criança, para todos os profissionais, seja médicos, jornalistas, empresários. A criatividade é busca de soluções com leveza, né? Então eu nunca quis que o meu projeto ou as minhas ideias fosse algo inovador, inesperado. Não. Eu sempre gostei da solução simples e prática e dentro de uma filosofia do que já pré-existia. Então eu sempre olhava o que existia e melhorava aquilo esteticamente ou tecnicamente. A linguagem de comunicação já foi uma ferramenta que veio depois, porque eu sempre me comuniquei bem, né? Então, de todas as linguagens, talvez o desenho a primeira, a segunda a fala, por último a escrita. Mas eu sempre precisei me vender. Eu nunca tive ninguém para me vender. Eu venho de uma família muito simples, humilde. Meu pai começou a carreira como pedreiro e terminou como diretor de contabilidade num setor de uma grande empresa, se aposentou. Minha mãe professora, mix dona de casa, costureira, essas coisas bem de um Nordeste profundo. Então eu sou reflexo disso. Mas a habilidade com o desenho e a fala acabou me trazendo esse empreendedorismo. E ligado também a esse sistema S, né, que lá eles incentivam muito, né, essa questão. Então, isso ajudou a alavancar o meu nome, né? O início, eu comecei fazendo trabalhos para as mães dos meus amigos de sala. Reformava um banheiro, lavava, fazia uma técnica de pintura, fazia uma pátina no móvel. Tudo isso ajudava não só a minha criatividade, mas também formar uma renda para pagar o meu curso, que sempre foi um curso elitista, né? Um curso de arquitetura é um curso elitista. Sim. É um curso que ou você tem grana para pagar o particular, ou na Universidade Federal ele é um curso integral. Então você nunca consegue, uma pessoa simples, humilde, ela nunca consegue trabalhar e pagar o curso. Então eu tive que fazer um híbrido entre um curso particular, que era inicialmente diurno e vespertino, e depois eu migrei para o vespertino para o noturno, o que me possibilitou esse trabalho de desenho. E nos anos 99 para 2000, sempre tinha um concurso, DECA, um sonho de banheiro, que era através da Casa Cláudia de Arquitetura e Construção. Que aí foi onde você começou a entrar no mercado juntei mesmo. Uma grana com duas amigas, inclusive uma hoje trabalha no Museu Lagas Acegal, Suzete Bonfim, quero até mandar um beijo para ela. E Fabiana, e a gente comprou essa revista, que eu acho que custava na época R$5,90, e a gente destacou e escrevemos o curso e ganhamos esse prêmio da DECA junto com uma mostra local, e a universidade nos possibilitou viajar para receber o prêmio desse concurso, e construímos esse banheiro, né, real, né? Então foi um... E o feito à mão, então, ele tá desde o início da sua Até carreira. hoje eu tenho todos os meus desenhos. Essa semana eu fui arrumar o escritório, a gente está entrando numa nova fase, e aí eu tenho 3 mapotecas, né, lotadas de desenhos meus. Desde marcenaria dos anos 99, eu abri meu escritório em 99, até agora 2022, 2023.
Não, e tudo começa na mão. Eu vou trazer um ponto, né? Hoje em dia a palavra empreendedorismo está muito em alta, né? Já faz alguns anos que isso vem, mas lá na época, lá atrás, que é isso que eu quero começar a provocar, o empreendedorismo surgia pela necessidade muitas vezes, né? Então acho que foi o que você, na sua fala você comentou. A mãe de um amigo, a tia de um amigo apresentava alguma coisa, eu ia lá, não estou fazendo só o projeto, não, preciso fazer uma pátina no móvel, preciso fazer tal coisa, criando situações, criando oportunidades para a gente conseguir destacar, né? E aí eu quero trazer um ponto, no livro Arquiteto Empreendedor, a gente tem os 7 P's, e um dos P's que a gente sempre coloca é o planejamento. Então, o planejamento é entender o que a gente vai fazer e prever o futuro e tentar chegar em algum momento, né? Tentar entender o que eu tenho que fazer hoje para amanhã a gente ter um resultado. E muitas das vezes o empreendedorismo ele é um pouco, ele é um contraponto disso. Porque, de fato, a gente não sabe o que precisa ser feito. Eu preciso da necessidade hoje, eu preciso resolver hoje, né? E eu acho que é aí que eu quero trazer um ponto e provocar em você nessa questão da ancestralidade, do que você comentou lá no começo. Que o empreendedorismo ele surge às vezes de dentro e a gente começa a ir fazendo e fazendo por necessidade. Você comentou um pouquinho na conversa antes com a gente aqui, que você tem uma questão de propósito que você hoje está utilizando e cria algumas coisas com relação à ancestralidade, que também está provocando por conta do empreendedorismo. O que eu quero trazer e provocar agora para você? O empreendedorismo, quando você de fato achou que você, não, eu preciso empreender, eu preciso seguir nisso, é isso que me faz feliz, e em contrapartida, aonde que você encontrou aquele propósito de realmente querer trazer e provocar essa ancestralidade, provocar essa questão que você vai comentar um pouco mais do afro, do indígena e tudo mais? Olha, eu acho que sempre teve em mim, né? Eu acho que quando a gente tem eu dou muito exemplo da minha família com relação a tudo isso, porque a beleza surgiu em mim em ver o amor que minha mãe tinha na casa. Nós não tínhamos muitas possibilidades de ter móveis de design, coisas sofisticadas, mas minha casa sempre foi muito arrumada. Minha mãe mesmo plantava as plantas, ela colhia no quintal e ela arrumava, ela mexia os móveis de lugar, ela sempre estava inventando. Meu pai sempre, no final do ano, pintava a casa de uma cor. Então aquilo ficava na expectativa da gente quando criança. Qual a cor vai ser esse ano? Eu quero azul, eu quero... Ficava aquela coisa correndo dentro da casa, né? A mesma coisa na hora de arrumar uma mesa, na hora de criar uma peça. Meu pai fazia as nossas casinhas de brinquedo, de árvore, meus balanços, meus carrinhos. Eu lembro uma história que todos os meus amigos tinham bicicleta e eu não tinha bicicleta. E meu pai dizia, se você passar com nota tal, você vai ter sua bicicleta, BMX amarela. Aí eu quero amarela, tal. E aí, no final do ano, meu pai estava muito triste, porque ele não podia comprar bicicleta. E aí ele chegou em casa com um quadro de bicicleta. E aí ele falou bem assim... Cadê a bicicleta? Ela é amarela? Não, filho, não tinha amarela. Nós vamos construir sua bicicleta. Olha que mais bacana. Todo mundo vai na loja e compra, mas nós vamos fazer a sua bicicleta. Vai ser só sua, só você vai ter. E isso vai ser seu, vai ser único. Exclusivo. E aí isso marca esse empreendedorismo ancestral, esse empreendedorismo do sonho de querer fazer algo diferente. Por mais que você tenha planejamento, existe uma margem de erro, de acerto, que você não tem um controle. A mesma coisa, eu sempre gostei de coisas muito boas e tive uma educação de ter coisas boas. Aí isso é diferente. Se você diz que vem de uma família humilde e você tem coisas boas, você anda de Prada, de Louis Vuitton, você vive numa vida que... Como isso se comunga? E eu já fui confrontado muitas vezes com relação a isso. Como é que você é um negro e fala disso, de questões culturais, sociais, e isso não conflita com sua profissão? Meu pai sempre pôde comprar uma calça pra gente e um tênis. E aquilo tinha que durar o ano inteiro. Então ele fazia o possível para comprar o que era bom. E o bom pra gente não era porque tinha etiqueta ou grife, era porque tinha que durar. A mesma calça que eu usava pro colégio ou tênis era a calça que eu lavava, ou minha mãe lavava, e eu tinha que ir pros aniversários dos meus amigos. Então, a visão que eu tenho de empreendedorismo e corta para Wesley no alto padrão da arquitetura brasileira... Eu queria fazer um corte nisso que eu acho que vai complementar muito. Até desculpa te interromper. Não, tranquilo. Tem uma coisa no que você falou que tem muito a ver com sustentabilidade. Isso é ser sustentável, na essência da palavra, porque sustentabilidade não tem a ver com você trabalhar... Escassez, né? Exato. Ou comprar o mais barato ou mais... E não tem a ver só com a natureza. Sustentabilidade tem a ver com sustentabilidade em várias... Ser durável, né? Sim. Exatamente. Isso. Mas sim, e isso ficou em mim, né? Então eu tento trazer no meu empreendedorismo com os meus clientes, vamos fazer algo bom, durável, com responsabilidade e que seja o seu sonho. Eu digo lá no escritório que se uma ideia vem
e o cliente não está satisfeito, é porque não foi uma boa ideia. Ela não atingiu o seu resultado final. Volta para a prancheta, volta para o desenho, vamos criar de novo. A gente errou em alguma coisa. E não é porque a gente tem que ser o melhor para agradar o cliente. Tem clientes que nada vai agradar. Mas assim, o máximo de assertividade no projeto vem do planejamento e de sempre exaurir a ideia. Então, nunca a primeira ideia presta. Eu tinha um professor que ele falava assim, professor, eu contei isso para você no almoço, eu acho. Foi. Professor, minha ideia está pronta, qual a sua ideia? Aí ele olhava, puxava da prancheta o papel, rasgava e amassava e jogava fora. Parta para a segunda ou para a terceira, a primeira ideia nunca presta. Então, esse planejamento vem, mas lá no escritório, e voltando ao que você me perguntou, eu sempre deixei por fim algo, sempre foi intuitivo meu, algo, eu digo que hoje é uma cereja de bolo, eu digo que é uma surpresa, eu digo que é uma generosidade com o cliente, eu acho que é um espaço para o cliente também colocar dele um pouco ali, e isso até no meu contrato como arquiteto, como designer, após a minha primeira década de trabalho, eu fiz valer esse percentual, essa margem artística, lá no meu contrato rege isso. O arquiteto se resguarda a parte artística que os cabe para criar esse lado intuitivo, que seria essa margem de 10% ou 20% de cada projeto, que é normal no natural. Você constrói durante 2 anos uma casa. Será que 2 anos eu sou a mesma pessoa que o cliente me contratou? Será que não surgiram materiais? Será que não surgiu inovação? Será que eu não quero mudar a cor? Será que eu não quero trazer algo diferente? Então, é muito bom o arquiteto como empreendedor e que pensa nisso, ele reger no seu contrato que as coisas são uma evolução. Hoje eu sou uma pessoa diferente porque eu estou aqui conversando com vocês. E amanhã você é outra pessoa. Vocês também saem daqui com experiência. Exatamente. Então, essa ancestralidade é a busca por me enxergar e me procurar o que eu sou. Então, quando eu fui para a Bahia fazer minha pós-graduação e fazer as casas dos meus tios e entrei no mercado da Bahia, eu encontrei um pertencimento de um homem preto, um homem negro, que miscigenado nas raízes ancestrais do Nordeste brasileiro. E de um lugar como Salvador, né, que é um celeiro. Então, eu consegui flertar com artistas como Emanuel Araújo, Antônio Pita, que desenha abadás e blocos e estampas, Nádia Taquari, que hoje é a mulher, a maior artista que a Bahia tem hoje, a obra de Jorge Amado, Caribé, enfim, o tropicalismo que eu ouvia, meus pais ouviam, de Gal e Gil e Caetano, tudo aquilo, como isso reflete dentro do meu trabalho, né? A Vogue, certa época, me encapsulou como embaixador do luxo tropical, porque tudo para mim é válido, tudo é válido no meu projeto. Então, se a pessoa tem uma coisa que é um quadro da avó, uma pintura do filho, e ele quer botar um sofá italiano, quer botar uma obra de arte caríssima do Vicky Muniz, cabe, tudo cabe dentro do projeto, desde que tudo tenha um bom senso e que aquilo combine com o dono da casa. Tem que conversar. Né? Então, essa margem ancestral, essa margem que você deixa de liberdade no projeto é isso. Eu nunca fui e nunca quis deixar de ser um ateliê para ser um grande arquiteto com a marca, como a gente vê os Star Architects no Brasil, e aqui em São Paulo tem escolas disso, né? Escolas aí você olha, cada projeto é a mesma coisa. É o mesmo sofá, mesma poltrona, os beges, os areias, os brancos, a cerâmica é quase pálida, né? Eu digo que é uma cultura que ela vai apagando a ancestralidade. E o meu trabalho foi construído contra isso. Eu sou um contra a cultura. Você vai pela cultura e pelo ancestral da pessoa. Eu sou um debochado nato, assim. Mas, ao mesmo tempo... Porque eu pego uma cerâmica banal de uma feira, que está riada no chão, e eu misturo com um cristal naum da Gabriel Monteiro da Silva. Eu vou na Bacará e, ao mesmo tempo, eu boto um pote lá do Santana de São Francisco, garrapicho. Para mim, as escolhas das peças para os meus trabalhos, ou para o projeto que eu estou fazendo, ela não vem com preço. Ela vem com uma fusão cultural. E tudo bem, vamos continuar olhando para a Europa, mas a gente vai olhar para a gente também, tudo que a gente tem aqui. Tem muita coisa e muita coisa boa. Né? Então essa margem ancestral, ela não está no projeto, ela não está na cerâmica esbrancecida, ela não está no vaso que todo mundo usa, ela não está na louça e na torneira que é padrão, que é moda, no Red Gold que agora todo mundo usa. Não, a gente faz tudo isso, mas a gente pensa nessa atemporalidade que é sustentada quando a gente olha para o passado e a história daquele lugar e daquelas pessoas. Uma coisa, Wesley, a gente conversou um pouco antes, até para você explanar um pouco. Hoje você tem trabalhos em São Paulo, tem trabalhos em Recife, tem trabalhos na Bahia, tem trabalhos aí pelo Brasil inteiro, tá até indo para Lisboa, que você comentou também. E você tem equipes em cada uma dessas pontas. Então hoje a sua estrutura organizacional, você se cedia em São Paulo, mas atua no resto do Brasil. E nesse resto do Brasil você tem pessoas locais que
você executa, você valoriza essas pessoas, porque ninguém faz nada sem pessoas, né? Ninguém. E como você consegue levar esse seu traço, levar essa sua ideologia de projetar para pessoas que não, teoricamente, nas universidades, faculdades, elas não têm esse viés de ancestralidade, principalmente. É um viés muito mais, como você comentou aqui em São Paulo, que existe, de fazer muito mais do mesmo. Então, como hoje o Wesley consegue provocar nessas pessoas e consegue mostrar para elas a importância de realmente fazer, de incorporar a ancestralidade, de incorporar esses critérios no projeto de fato, e como você consegue gerenciar essas pessoas também à distância? Olha, disciplina, primeiro, né? Bom, essa é boa. Disciplina, tem que ter muita disciplina. Então, assim, eu por muito tempo, até antes dessas viagens, desse trânsito que hoje é muito maior o fluxo, mas eu sempre fui um cara muito disciplinado. Então eu sempre gostei de acordar cedo e botar o papel em branco para desenhar. Então eu começava a criar, quando a equipe começava a chegar no escritório, já tinha uma pré-diretriz. E aí a gente ia conversando. Hoje a gente faz online, conseguimos fazer online. Eu acabo pegando o problema do cliente, que seja uma reforma, ou uma casa, ou um projeto novo, ou uma demanda do mercado imobiliário, ou urbanística, e eu vou ali construindo uma ideia com o cliente. Quando eu imagino que eu já posso transferir essa emoção e que eu acredito nesse sonho, porque eu só pego para desenhar quando eu também acho que o sonho do cliente é meu sonho. Quando não vale a pena, é só o dinheiro pelo dinheiro. E essa cartaz, ela tende a não ser legal ao final. Então a gente acredita que a gente constrói junto com o cliente um sonho. E a gente vai desenhando esse sonho. Aí eu consigo transbordar isso. E eu acho que meu maior talento é trazer as pessoas para esse sonho. Eu sou um vendedor de sonhos. Aí eu vendo para minha equipe. Vendo para o meu engenheiro, eu vendo para o topógrafo, eu vendo para a paisagista, eu vendo para a minha comadre que faz feng shui. Eu trago meu cacique lá da aldeia, eu digo, quero fazer isso, por onde eu vou, com a madeira, e eu vou consultando pessoas. Eu tenho uma rede e eu sou dessa geração de Orkut, Instagram, WhatsApp, e eu acabo dentro daquele grupo catando coisas. Por exemplo, a Ura, a minha poltrona, é um sucesso, porque ela é um junco do Amazônia, trançado por um pernambucano, produzido no Rio, desenhado em São Paulo por um sergipano quase baiano. Tem tudo. É tudo, é isso, nós somos isso. Então eu deixo as coisas acontecerem comigo, eu deixo sentir isso, né? Quem tem religiões de matriz africana ou indígena, a gente é aberto para dois universos, o universo que acontece aqui na Terra e o universo ancestral superior. E eu acredito muito que as ideias vêm, elas chegam para você dentro da sua missão, só você estar conectado. Parece louco, né? Sair da ciência de empreendedorismo e ir para ancestralidade. Mas não é. Todos nós temos esse lado. O filme que eu mais adoro é o Avatar. Eu amo o Avatar, sim. Amo. E acho que é aquilo mesmo que a gente vive, e nós vamos viver muito isso. Quando a ciência encontrar com a espiritualidade, que já está encontrando no futuro não muito longo, a gente vai conseguir juntar esses dois mundos. E esses são os dois mundos que vão melhorar as coisas, a qualidade do meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas. A gente vai ter essa quebra, né, sobre essa ruptura que nós temos sobre o racismo, gênero, raça, classe social. A gente vai desfazer disso. Hoje, dentro desse assunto, você acredita que desde que quando você começou, hoje as coisas estão mais evoluídas nesse Sim. Eu acho que o que eu faço não é nada novo. O Zanini Caldas já fazia. No Rio de Janeiro, Janete Costa já fazia, fez o Rio de Janeiro, fez em Pernambuco. Foi a papisa da decoração brasileira, ela se negava a copiar o mobiliário francês, italiano, sim, e ela desenhava peças feitas de fibra, com serralheiros, com os artistas populares, e mesmo assim ela viajava o mundo e conhecia, não deixava de usar coisas internacionais, né? O Zanini também, Cláudio Bernardes, enfim, eu respirava essa escola, né? A escola de arquitetura. Eu brinco muito que eu ouvi numa palestra do Paulo Mendes da Rocha, o primeiro design brasileiro é a rede. É uma corda, uma coisa esticada entre dois coqueiros. É a rede. O corpo em osso, em balanço, em relax. E o primeiro loft brasileiro é a Oca. O que é um loft? Eu cheguei em São Paulo e eu disse assim, nossa, eu quero fazer um loft. Eu falei todo vaidoso em São Paulo, usando grife pra cima e pra baixo. Quero fazer um loft. Nada, não aparecia loft nenhum. Aí eu me retei, eu disse, tem que fazer uma oca indígena mesmo, é onde tudo acontece, menino, criança, comida, dormida, rede.
é o nosso loft, é o loft brasileiro. A gente tem que virar para cá. A gente chegou num ponto que a gente não tem que criar tanta coisa para poluir o planeta mais. Nós temos que voltar e repensar o que foi criado, de forma a gente deixar um legado melhor para nossos filhos, nossos sobrinhos, as outras gerações que chegam. Então a gente tem hoje uma Amazônia que respira, o mundo todo respira a Amazônia e 5% ou 3% dos indígenas é que protege. E por que eu tenho que ficar inventando uma cadeira nova só pela minha vaidade, pelo meu nome? Por que eu tenho que fazer o melhor apartamento? Por que eu tenho que fazer uma casa-cor ou uma amostra que polui e eu tenho que quebrar ela toda em 30 dias e jogar esses entulhos, o descarte disso? Por que eu tenho que comprar um apartamento e quebrar ele todo e gerar esses entulhos todos? Porque eu não posso pensar numa filosofia diferente para... O mercado da arquitetura é o terceiro setor que mais polui no mundo. Então eu acho que são essas questões que sempre tiveram na minha vida. Os cursos que eu fiz, eu tenho uma formação de gestão e planejamento urbano, né? E como que você encara Questão de isso? arte. Porque culturalmente isso está dentro do nosso setor, está enraizado, e hoje em dia acontecem essas mostras e essas coisas. Como que você trabalha isso dentro? Porque hoje é uma realidade isso. Sim. Como que você trabalha isso? Eu falo pela Casa Cor que eu estou há 20 anos, né? Então eu vejo a evolução da Casa Cor e realmente hoje nós também ajudamos muito, eu contribuo muito, sou muito próximo da turma lá, da Lívia Pedreira, do André Sequim, do Pedro Ariel, que é um diretor de conteúdo. Então a gente está sempre discutindo coisas, temas, e eu acho que a mostra em si tem evoluído, essa exposição aqui, a Expo Revestir, tem evoluído no sentido de repensar essas questões, né? E estão sendo repensadas, tanto no âmbito da sustentabilidade, não só na mídia, mediaticamente, mas colocar em prática isso, né? Eu falo muito do coletivo que eu falei para vocês, do Cannes, né? Eu tenho um trabalho também que eu trabalho com a valorização profissional da arquitetura, em Sergipe, através do IAB, o Instituto dos Arquitetos, e o Cannes, que é o coletivo de arquitetos negros. Então não basta você dar a possibilidade para o arquiteto, né, o arquiteto negro, o arquiteto indígena, ele tá ali como um número, né? Eu sou um número dentro do cast, né? Eu sou a sua cota dentro do seu cast, né, de design, de arquiteto. Não, eu tenho que dar ferramentas e possibilidades para ele apresentar. Então, assim, se o meu ponto de partida fosse o empreendedorismo através da tecnologia e da ciência, eu seria um fracassado apenas. Porque eu não teria a grana que um arquiteto branco tem, eu não ia competir com o arquiteto da FAAP, da Mackenzie, eu não ia entrar nessa Ceneuma, eu não conseguiria chegar aqui em São Paulo se não fosse através das minhas ferramentas, do desenho manual, da criatividade, da ancestralidade e da busca por recursos naturais que refletisse na minha arquitetura, que também tem um lado elegante. E aí a grande briga do meu trabalho é sobreviver com um trabalho que você bate o olho tão elegante e ele traz todas essas questões, esse peso. Em uma das mostras que eu fiz, a Modernos Eternos, aqui em São Paulo, com o Sérgio Jobaran, numa das semanas de design, uma jornalista entrou dentro do meio e falou assim: mas esse ambiente não tem nada a ver com release. Cadê a cortiça? Cadê a lona de caminhão desidratada? Cadê o reciclado? Cadê a borracha? Cadê... Eu falei, tá tudo aqui, eu só não tô vendo. Eu falei, essa é a mágica do meu trabalho. Você tá vendo sofisticação e elegância. Eu nunca vou mostrar aquilo que você quer ver a obviedade, é subverter a ordem, né? Então, todos esses materiais foram trabalhados para ele aparecer com elegância e não com um diferencial. Ah, isso é simples, é pobre para o trabalho, isso é elegante, é bonito, é chique. Essa ferramenta Você sabe que o primeiro P do livro que a gente traz é a prototipação de produto. E a gente traz uma ideologia na questão de prototipação de produto, que é basicamente transformar o que o arquiteto vende em horas trabalhadas para entender quanto isso pode ser precificado. Só que um ponto que a gente, às vezes, deixa de abordar nos podcasts, nas conversas que a gente tem, é exatamente isso. Porque definir o produto, definir o que você vende, não é só definir as horas ou o que está alocado naquilo. É, de fato, também definir qual a linha estratégica de tudo que você vai fazer. Que é o que você falou, tudo que você está contando para a gente até agora é um jeito que você construiu e que você identificou de como, de fato, é o produto do Wesley. Como funcionou para mim, como né? funcionou para você, sim. Nunca vai ser, mas para você, por toda a bagagem que você tem, por toda a ancestralidade que você tem, por tudo que você descobriu na vida, o que você teve que batalhar, você construiu um produto e identificou que aquilo sim fazia sentido, sim, né? E o que a gente traz para alguns arquitetos é exatamente isso. Você tem que ter uma linha de raciocínio que seja replicável.
que seja fácil de você conseguir chegar para os seus colaboradores e mostrar qual a linha de raciocínio. Não que a pessoa vai fazer exatamente o que você vai estar pensando, que nunca vai acontecer isso, né? Sim. Mas ela consegue entender qual a linha de raciocínio que o Wesley pensa. Qual Mas a acho linha que é de raciocínio envolver a que o Victor equipe, pensa. né? Envolver a equipe, né? Desculpa, Vitor. Eu tinha muito problema de dar continuidade com a minha equipe. Imagina. A minha primeira década, as pessoas iam, aprendiam o desenho, o beabá, chegava quando estavam prontos, eles soltavam a mão. Porque muitas vezes eles não acreditavam naquilo que eu estava fazendo. E aí eles abriam um escritório, Nunca via como concorrente, mas eu ficava pensando assim, como eu poderia fazer isso? Reter mais essa pessoa, né? E aí uma conversa com meu pai, e a gente vai trocando muita ideia com meu pai. Meu administrador é meu cunhado, minha irmã também participa dos processos. E aí meu pai, você não deveria escolher pessoas para trabalhar com você que tivesse a mesma história sua? Similaridade, né? E aí veio aquele ponto de interrogação. E aí eu comecei a buscar nas universidades, nas minhas seleções de estágio, garotos periféricos, meninas periféricas, pretas, indígenas, que queriam vencer na vida e queriam acreditar naquilo que eu falava. E aí a roda gira em outra engrenagem, porque a magia do brilho no olho, assim, por acreditar que aquilo também faz parte deles, e a gente leva. E não é porque nosso escritório, as pessoas que nos procuram são pessoas pretas e negras e indígenas, não. Isso já foi uma confusão na minha cabeça também. Como eu vou produzir uma arquitetura dessa, e cadê esses negros com grana, cadê essas mulheres? E hoje nós temos muitos negros com grana, muitos indígenas com grana, dentro do nosso escritório, como cliente, né? Mas muitas pessoas também que se identificam com a gente. Independente do colorismo, né? Não vou trazer essa pauta aqui, não é, mas influencia no meu empreendedorismo, claro. Sim. Mas são coisas elementos que trazem felicidade para casa. Uma rede. Eu lembro, eu botava rede nos apartamentos de São Paulo e as pessoas ficavam, você vai colocar rede, mas vai ficar bom, vai ficar maravilhoso. Mas não vai ser qualquer rede, vai ser a rede. Aí você tem um ponto de atenção à rede. Eu quero um piso que lembre a casa da minha mãe na Paraíba. Aí você vai atrás do ladrilho hidráulico da Ardose, aí você manda trazer de lá do Nordeste, ou busca aqui no interior de São Paulo. Eu gosto de falar que os projetos são sempre... Você comentou isso mais cedo, né? Tudo que você faz, você só faz um cliente se você está sonhando o mesmo sonho do seu cliente. E serve a mesma coisa para os nossos colaboradores, porque se o nosso colaborador também não está sonhando a mesma coisa que eu e o meu cliente estamos sonhando, as coisas não vão acontecer. Não vai. E aí... E é muito... Eu queria complementar uma coisa que vocês estão falando no seguinte sentido. O processo de você, ele é replicável quando o DNA da empresa, que é o seu, e o DNA dos seus projetos, ele está numa leitura simplificada para todo mundo que faz parte do processo. Então, tanto os seus colaboradores, você e inclusive os seus clientes, tá todo mundo na mesma vibe, se a gente fosse falar de energia, tá todo mundo envolvido no mesmo sonho, no mesmo momento. Então, acaba que você acaba entregando sustentabilidade, você acaba entregando, que é o que você comenta, que é uma magia que acontece para você entregar um sonho. Isso. E traz isso também, é um produto, cara. É um produto, traz uma intelectualidade, né, sobre o aspecto que você apresenta. Eu tenho um livro que eu adoro, A Forma da Felicidade, do americano, best-seller de New York Times. E ele fala como buscar a felicidade nos objetos. A gente vive num mundo que, eu não posso me apegar ao objeto. Vamos viver o minimalismo, né? Vamos descartar as coisas, vamos viver com pouco, menos é mais. E Wesley, você fala muito de ancestralidade, espiritualidade. Como você potencializa esse objeto dentro da casa? Como é que você traz... Existe essa felicidade através do objeto? Sim, cara, existe, porque eu acho que a arte, né? A arte, o artesanato, é o que faz o diferencial. Porque só comprar um sofá bom, todo mundo vai poder um dia, né? A grande maioria das pessoas vão lá, né? Todo mundo não, mas a grande maioria, principalmente quem consome arquitetura de alto padrão, como eu produzo, né? Então, ter um sofá assinado, todo mundo vai ter. Escolher uma torneira assinada, vai ter um vaso. Mas essa casa vai ser igual a de todo mundo? Se esse mercado vende tudo igual para todo mundo, o que faz o diferente da minha casa ser diferente da de Vitor, da de Lucas? A arte, a nossa essência, a nossa raiz, a matriz que vem essa ancestralidade que vai levando a gente em busca do que nós fomos, do que a gente veio para fazer e para onde nós queremos estar, atingir. né? Atingir. Levando para produto,
no primeiro P, como o Lucas falou, em prototipação, muitas vezes gera-se um questionamento dos próprios arquitetos e dos designers, pensando que a gente só está pensando na parte estrutural de um escritório dentro do livro. Isso é só uma parte. Então, o processo e a equipe entender essa parte é importante. Só que essa parte do processo, ela não acontece se você não entende para quem você vende, o sonho do seu cliente, e principalmente se as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas não entendem o que é para entregar para o cliente. Sim. É mais trazendo para o livro, é basicamente o que você faz dentro do seu escritório. É o que você deixa na casa do cliente. Legal. É o que você deixa na casa do cliente. É aquela sensação de terminou o projeto, né? Produziu no escritório, fez a obra, produziu, montou. E o cliente ele só vai acreditar naquele conteúdo de entrega que você vai dando, porque entregar o papel é fácil. Você entregou o documento, o arquivo digital, mandou, ok, recebi. Mas a entrega começa quando você termina essa parte, que é o cliente comprar suas ideias que foram projetadas. Então, o que vai fazer ele? O Wesley me falou que eu tenho que ir na Galeria Estação de Pinheiros, que trabalha com artista de cultura imaterial, Aloísio Ribeirinho de Alagoas, da Ilha do Ferro. E ele vai conviver com o sofá da Artefato, sofá italiano da Baby Itália. Aliás, Ilha Como é do que Ferro... eu vou valorizar isso? Porque essa história é uma história que talvez faça um pouco parte dele. Ilha e São Paulo, é o que tem mais as pessoas têm um coração nordestino. Todo paulista tem um coração nordestino. Tem e os nossos clientes aqui são clientes com raízes nordestinas, casados ou com pessoas aqui, ou europeus, enfim. A gente terminou agora de uma amiga nossa de Natal com um amigo que tem família croata. E aí mistura tudo isso. Isso é lindo, né? Ver as crianças se envolverem no design, escolherem as peças com a gente no final de semana, fazer uma viagem, trazer as redes que está no projeto. E aí esse acreditar nesse sonho, desse prototipagem da entrega desse sonho, que o cliente vai acreditar e ele vai até o fim, ele segue até o fim. Quando que você identificou na sua jornada que você precisava também ser um designer de produto? Você precisava ser esse designer de criar coisas também, produtos para poder estar incorporando dentro dos seus projetos? Olha, eu nunca tive condições, quando eu comecei meu escritório, de comprar em lojas de grife. E eu queria que os meus trabalhos tivessem uma personalidade, uma linha fina, né, elegante. Então, somado aos meus estágios na área de marcenaria, e aí eu comecei a desenhar também peças. Mas sempre foi desenhos de peças para os meus projetos, para encaixar em algumas soluções que eu não via no mercado, né? Um banco, um aparador, uma bancada, um piso, alguma coisa. Mas no ano de 2007, eu fui convidado pelo Beto Consenza para participar do Boom Design, né? E aí eu tinha que trazer uma peça e eu estava estudando uma mixagem, uma miscelânea, um calidoscópio de ideias de cultura imaterial que trouxesse uma referência para a nossa realidade. E aí estava nessa época das adegas, o investimento de adegas, né? A velha história do loft, né? Vamos olhar para lá. E aí eu falei, adega, muito eurocêntrico, o que é que eu vou... E aí minha família, às quartas-feiras eles se reúnem, meus irmãos, para assistir jogo e tomam cerveja e eles sempre tomam shot de cachaça. E a cachaça, ela faz parte do imaginário ancestral brasileiro. Muitas vezes pejorizado, né? A pessoa que toma cachaça é tido como cachaceiro, mas o cara que pode tomar uma adega inteira de vinho nunca vai ser discriminado. Discriminado. E aí eu resolvi fazer um bar para armazenar cachaça, para colecionar cachaça, inspirado no armário que meu pai tinha, que meu pai coleciona cachaça. E aí eu fiz um bar chamado Caipirinha, que ele mistura palha da costa, da feira de São Joaquim, água de meninos lá na Bahia, a taxinha francesa, a madeira lá de Sergipe, uma madeira de Sergipe, e um puxador africano. Então eu consegui reunir essas coisas e materializar isso em um móvel. E a beleza desse móvel, o DNA desse móvel é uma franja. A palhinha vem e ela faz uma franja embaixo como se fosse uma saia, que no meu imaginário ancestral eu fiz uma alusão ao ato sagrado da bebida, o qual a elevação espiritual
do corpo vem das danças do candomblé e do maracatu. Então, a bebida é um instrumento de conexão espiritual. E aí, como isso vai revelar para um móvel? Como é que você vai... E aí, a dança, o movimento da saia gerou a franja e gerou toda essa materialidade da peça. Que legal. Chama Caipirinha. Caipirinha. 2017, lá no Boom Design. Escreveu ele no Museu do Móvel Brasileiro, da Casa Brasileira. Mas como é um armário, claro que vai concorrer com essas grandes empresas, foi nessa né? exposição que a gente se conheceu, acho que Isso sim, foi em 2017. 2017. Hoje a gente tem a URA também, temos tapete amorfos, enfim, temos algumas linhas aí de projetos. Mas eu acho que justamente o objeto é para justificar e contextualizar essa história que a gente vem contando para o cliente, né? Que às vezes você não consegue encontrar aquela peça para trazer essa... Legal. E a gente está chegando já no final, Wesley, acho que dá muito mais conversa, a gente tem muita coisa para contar, a gente abordou muita questão de produto, abordou muita questão de como construir dentro da arquitetura uma linha própria realmente de pensamento, trazer realmente aquilo que te faz sentido na vida, né? Acho que esse que é o ponto importante. Mas a gente lida muito com sonhos, mas que você tem a parte de urbanismo, tem outras partes comerciais, talvez a gente não consiga incorporar tanto os nossos sonhos dentro do projeto, mas acho que se a gente sonha junto com o nosso cliente, a gente consegue chegar muito mais longe. Eu queria que, para você finalizasse, mandasse uma mensagem também para todo mundo que está nos escutando e também assistindo no YouTube, né? Para aquele arquiteto que está querendo criar uma linha, está querendo mudar, ou aquele cara que já está fazendo muito legal e quer potencializar os seus negócios, o que você gostaria de falar para esse tipo de pessoa? Olha, eu quero falar para o arquiteto preto, o arquiteto indígena que está aí. Eu fiz muito à vontade de falar sobre isso, porque hoje eu abro as revistas da Casa Cor Bahia, de Sergipe até aqui, eu vejo outras pessoas, outras personas seguindo esse caminho. E eles me param no shopping, me param na Gabriel, mas eu achei que nunca pudesse, eu vejo você e eu vou. Então, acredite em você, acredite nos seus sonhos, só você pode acreditar nos seus sonhos, mais ninguém, não entregue a ninguém. Fale pouco, faça mais. E realmente potencialize seu talento, independente se o outro vai ter uma ferramenta mais veloz, mais rápida, que a entrega dele vai ser isso. Não é sobre velocidade, é sobre continuidade. Mesmo que você faça no seu tempo, um dia aquilo vai florescer e você vai saber que valeu a pena todo o outro caminho que você fez, que foi diferente, né? Então, ser diferente é viver a sua essência. Então, eu sempre me achei um diferente. O que é que eu vou me encaixar? Eu não sou um arquiteto modernista, eu não sou baiano, eu não sou pernambucano, eu sou um sergipano que reinventou uma forma de fazer uma casa, mas que estava ali. Continuo admirando grandes profissionais como Davi Bastos, Sig Begami, entre outros, mas eu acho que chega um momento que você acaba seguindo sua linha e aquilo vai se refletindo. Quando você olha para trás e a arquitetura faz com que a gente veja essas fotos, né? Essas publicações, desde o banheiro que eu ganhei o concurso da DECA, tá tudo lá. Essas questões ancestrais, até esses trabalhos mais sofisticados, de alto padrão, eu acho em que, escalas maiores. Escutando você falar aí do nosso bate-papo de hoje, o que fica é a identificação com você mesmo e que isso gera valor para os clientes que a gente procura atender um dia. Então você buscou essa identificação com você, acreditou na sua trajetória, na sua história, e automaticamente hoje seus clientes e as pessoas que trabalham com você e no seu entorno acabam acreditando no seu sonho e você realiza as coisas que você quer. Eu acho que o podcast de hoje eu acredito que possa ficar dentro disso. Uma palavra é identificação, vai. Identificação. Arquiteto empreendedor, ou seja você mesmo, traga suas raízes, traga tudo que você tem para o seu projeto e continue sempre assim. Para seguir o Wesley nas redes sociais é @arquiteto_Wesley Lemos, Wesley com W, Y, certo? Isso. Siga também o Vitor, @v.martinelli Gomes, e o meu Instagram, o Almeida Lucas. Então siga a gente nas redes sociais, siga também o Arquiteto Empreendedor _. E qualquer dúvida, sugestões, estamos à disposição para todos vocês. Acabando mais um episódio aqui na Expo Revestir, o episódio especial da Expo Revestir. E até uma próxima. Tchau, tchau.